gente, uma história eu vou contar. Uma história bem bonita, todo mundo vai gostar. Trelele, tralala, trelele, tralalala. Olá, Jardim 2, vamos ouvir uma história? Vamos lá comigo? Eu tenho certeza que você vai gostar. Histórias bíblicas, e essa vai se chamar Davi e Golias. Davi era o filho mais novo de Jessé. Ele passava o dia no campo, cuidando das ovelhinhas do seu pai. Olha lá, Davi cuidando das ovelhinhas. Um certo dia, Deus dirigiu ao profeta Samuel para que ele fosse à casa de Jessé escolher um novo rei para Israel. Na época, Saul era o rei, mas Deus não estava contente com ele. Quando Samuel chegou à casa de Jessé, viu os seus 7 filhos. Logo, pensou que era o mais velho, que era alto e forte, seria o escolhido por Deus. Deus, porém, lhe disse: não olhes a aparência e nem a altura, porque Deus não vê como vê o homem. Como nenhum dos que estavam em casa tinha sido escolhido, Samuel perguntou-se: Jessé tinha mais algum filho? Jessé então respondeu que o mais novo estava cuidando das ovelhas no campo. Davi foi chamado para voltar para casa. Ao chegar em casa, Samuel disse que Davi era o escolhido de Deus para ser o rei de Israel. Nessa época, os israelitas estavam lutando contra os filisteus. Saul havia convocado todos para lutar contra os filisteus. Até os 3 irmãos mais velhos de Davi haviam partido para a guerra. Os filisteus tinham entre o seu exército um gigante de quase 3 metros de altura, chamado Golias. Os israelitas tinham muito medo dele. Durante 40 dias, Golias insultou o povo de Israel. O exército de Israel estava com muito medo. Ninguém tinha coragem de enfrentá-lo, até que chegou Davi, que ao ouvir os insultos de Golias, resolveu enfrentá-lo, em nome de Deus. Quando Saul soube da coragem de Davi, tentou convencê-lo a não enfrentar o gigante, porque ainda era apenas um pastor de ovelhas. Davi então falou ao rei Saul de como tinha matado um leão e um urso e de como Deus o tinha livrado. Saul, ouvindo essas palavras, tentou vestir uma armadura em Davi, mas como pesava muito, tirou a roupa de guerra. Davi então pegou seu cajado e 5 pedras e partiu para enfrentar Golias. Ao vê-lo franzino, Golias riu muito de Davi. Davi respondeu que lutava em nome de Deus e assim, com uma funda, atirou uma pedra que acertou no meio da testa e conseguiu matar o gigante. Vejam só que demais, turma! O exército filisteu, percebendo que o seu herói estava morto, fugiu. O exército de Israel derrotou então os filisteus. Assim Davi venceu Golias. E os filisteus, depois da morte de Saul, Davi então tornou-se rei de Israel. E agora, minha gente, a história terminou. Uma história bem bonita. Batam palmas quem gostou. Tchauzinho, turma.